Ora, naqueles dias, crescendo o número dos discípulos, levantou-se uma murmuração dos gregos contra os hebreus, porque as suas viúvas eram desprezadas na distribuição cotidiana dos socorros. Então os 12, convocando a multidão dos discípulos, disseram: Não é conveniente que nós deixemos a palavra de Deus para servir às mesas. Portanto, irmãos, escolhei dentre vós 7 varões de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais encarreguemos desta obra. Nós, porém, ocupar-nos-emos totalmente na oração e no ministério da palavra. E escolheram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, e Filipe, e Prócoro, e Nicanor, e Timão, e Parmenas, e Nicolau, prosélito de Antioquia. Apresentaram-nos diante dos apóstolos, e estes, depois de terem orado, impuseram-lhes as mãos. E a palavra do Senhor frutificava, e multiplicava-se muito o número dos discípulos em Jerusalém, e também uma grande multidão de sacerdotes obedecia à fé. Ora, Estevão, cheio de graça e de fortaleza, fazia grandes prodígios e milagres entre o povo. E alguns da sinagoga, que se chama dos libertos, e dos sirenenses, e dos alexandrinos, e dos que eram da Cilícia e da Ásia, levantaram-se a disputar com Estevão, e não podiam resistir à sabedoria e ao espírito que falava nele. Então subornaram alguns que dissessem que lhe tinham ouvido dizer palavras de blasfêmia contra Moisés e contra Deus. Amotinaram assim o povo, e os anciãos, e os escribas, e, avançando contra ele, o arrebataram e levaram ao conselho, e produziram falsas testemunhas que dissessem: Este homem não cessa de proferir palavras contra o lugar santo e contra a lei, porque o ouvimos dizer que esse Jesus Nazareno há de destruir este lugar, e há de mudar as tradições que Moisés nos deixou. E, fixando nele os olhos todos os que estavam sentados no conselho, viram o seu rosto como o rosto de um anjo. Então o príncipe dos sacerdotes disse: Estas coisas são assim? E Estevão disse: Varões, irmãos e pais, ouvi. O Deus da glória apareceu a nosso pai Abraão quando estava na Mesopotâmia, antes de habitar em Carã, e disse-lhe: Sai da tua terra e da tua parentela, e vem para a terra que eu te mostrar. Então saiu ele da terra dos caldeus e habitou em Carã. E de lá, depois que morreu seu pai, Deus o fez passar a esta terra, na qual vós agora habitais. E não lhe deu herança nela, nem o espaço de um pé, mas prometeu dar-lhe a posse dela, a ele, à sua posteridade depois dele, quando ainda não tinha filho. E Deus disse-lhe que a sua descendência seria peregrina em terra estranha, e a reduziriam à escravidão, e a maltratariam pelo espaço de 400 anos. E a nação, de quem tiver sido escrava, eu a julgarei, disse o Senhor. E depois disto, sairão e me servirão neste lugar. E deu-lhe a aliança da circuncisão. E assim gerou Isaque, e o circuncidou, passados 8 dias. E Isaque gerou Jacó, e Jacó os 12 patriarcas. E os patriarcas, movidos de inveja, venderam José para ser levado ao Egito. Mas Deus era com ele, e livrou-o de todas as suas tribulações, e deu-lhe graça e sabedoria diante de Faraó, rei do Egito, o qual o fez governador do Egito e de toda a sua casa. Veio depois a fome por toda a terra do Egito e de Canaã, e uma grande tribulação, e os nossos pais não achavam que comer. E tendo Jacó ouvido dizer que havia trigo no Egito, enviou nossos pais uma primeira vez. E na segunda, José foi reconhecido por seus irmãos, e foi descoberta a Faraó a sua linhagem. E José mandou chamar seu pai Jacó e toda a sua família, de 75 pessoas. E Jacó desceu ao Egito, e morreu ele e nossos pais, e foram trasladados para Siquém, e postos no sepulcro que Abraão tinha comprado, à custa de dinheiro aos filhos de Emor, filho de Siquém. Mas, aproximando-se o tempo da promessa que Deus tinha feito com juramento a Abraão, o povo cresceu e multiplicou-se no Egito,
até que apareceu outro rei no Egito, que não sabia nada de José. Este, usando de astúcia contra a nossa raça, maltratou os nossos pais até ao ponto de os obrigar a expor seus filhos, a fim de que não se propagassem. Naquele mesmo tempo, nasceu Moisés, e foi agradável a Deus, e foi criado durante 3 meses em casa de seu pai. Depois, quando foi exposto, a filha de Faraó recolheu-o e criou-o como seu filho. Moisés foi instruído em toda a ciência dos egípcios, e era poderoso em palavras e obras. E quando completou a idade de 40 anos, veio-lhe ao coração o desejo de visitar seus irmãos, os filhos de Israel, e, vendo que um era injuriado, o defendeu, e vingou o que padecia a injúria, matando o egípcio. Ora, ele julgava que seus irmãos compreenderiam que Deus os havia de libertar por sua mão, mas eles não o compreenderam. No dia seguinte, pelejando eles, apareceu e os exortava à paz, dizendo: Ó homens, vós sois irmãos, por que vos maltratais um ao outro? Mas o que fazia injúria ao seu próximo o repeliu, dizendo: Quem te constituiu príncipe e juiz sobre nós? Queres porventura matar-me, como mataste ontem o egípcio? A esta palavra, Moisés fugiu, e esteve como estrangeiro na terra de Madiã. Passados 40 anos, apareceu-lhe no deserto do monte Sinai um anjo na chama de uma sarça que ardia. Vendo isto, Moisés admirou-se de tal aparição e, aproximando-se para observar, ouviu a voz do Senhor, que lhe disse: Eu sou o Deus de teus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Moisés, porém, aterrado, não ousava olhar. E o Senhor disse-lhe: Tira os sapatos dos teus pés, porque o lugar onde estás é uma terra santa. Eu vi e considerei a aflição do meu povo, que reside no Egito, e ouvi os seus gemidos, e desci a livrá-los. Vem, pois, agora, e enviar-te-ei ao Egito, a este Moisés, ao qual renegaram, dizendo: Quem te constituiu príncipe e juiz? A este enviou Deus como príncipe e libertador, pela mão do anjo que lhe apareceu na sarça. Este os fez sair, operando prodígios e milagres na terra do Egito e no Mar Vermelho e no deserto durante 40 anos. Este é aquele Moisés que disse aos filhos de Israel: Deus vos suscitará dentre vossos irmãos um profeta como eu, a ele ouvireis. Este é aquele Moisés que disse aos filhos de Israel: Deus vos suscitará dentre vossos irmãos um profeta como eu, a ele ouvireis. Este é o que esteve no meio da assembleia do povo, no deserto com o anjo que lhe falava no monte Sinai, e com os nossos pais, que recebeu palavras de vida, para nos-las dar a nós, a quem nossos pais não quiseram obedecer, antes o repeliram, e voltaram-se em seus corações para o Egito, dizendo a Arão: Faze-nos deuses, que vão adiante de nós, porque este Moisés, que nos tirou da terra do Egito, não sabemos o que foi feito dele. E naqueles dias fizeram um bezerro e ofereceram sacrifício ao ídolo, e alegravam-se das obras das suas mãos. Mas Deus afastou-se e abandonou-os ao culto da milícia do céu, como está escrito no livro dos profetas. Porventura, oferecestes-me vós, casa de Israel, algumas vítimas e sacrifícios, pelo espaço de 40 anos no deserto, e transportastes a tenda de Moloque e o astro do vosso Deus, Renfam, figuras que vós fizestes para as adorar. Pois eu vos transportarei para além de Babilônia. O tabernáculo do testemunho esteve com os nossos pais no deserto, assim como Deus lhe ordenou, dizendo a Moisés que o fizesse conforme o modelo que tinha visto. E nossos pais, tendo-o recebido de Moisés, levaram-no sob a direção de Josué, quando foram tomar posse das nações, que Deus lançou fora da vista de nossos pais, até os dias de
Davi, o qual achou graça diante de Deus e pediu que lhe fosse permitido construir um tabernáculo para o Deus de Jacó. Todavia foi Salomão que lhe edificou uma casa. Porém, o excelso não habita em templos feitos pela mão do homem, como diz o profeta: o céu é o meu trono, e a terra o escabelo dos meus pés. Que casa me edificareis vós, diz o Senhor? Ou qual é o lugar do meu repouso? Não fez porventura a minha mão todas estas coisas? Homens de cerviz dura, e incircuncisos de coração e ouvidos, vós resistis sempre ao Espírito Santo. Assim como vossos pais, assim vós também. A qual dos profetas não perseguiram os vossos pais? Mataram até os que prediziam a vinda do justo, do qual vós agora fostes traidores e homicidas. Vós, que recebestes a lei por ministério dos anjos, e não aguardastes. Ao ouvir tais palavras, enraiveciam-se nos seus corações, e rangiam os dentes contra ele. Mas como ele estava cheio do Espírito Santo, olhando para o céu, viu a glória de Deus, e Jesus que estava em pé à direita de Deus, e disse: Eis que vejo os céus abertos, e o Filho do Homem, em pé à mão direita de Deus. Então eles, levantando um grande clamor, taparam os ouvidos, e todos juntos arremeteram contra ele com fúria. E, tendo lançado fora da cidade, o apedrejavam, e as testemunhas depuseram os seus vestidos aos pés de um jovem, que se chamava Saulo. E apedrejavam Estevão, que orava e dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. E posto de joelhos, clamou em voz alta dizendo: Não lhes imputes este pecado. E, tendo dito isto, adormeceu no Senhor. E Saulo era cúmplice na sua morte.